Fala pessoal, aqui é Eduardinho do site Carteira Rica para um vídeo mais objetivo de estratégias de investimento para 2019. Esse ainda não é o nosso vídeo final de dicas de investimento para 2019, mas já é hora de a gente começar a discutir o assunto, ok? Os últimos vídeos têm sido aí um pouco sobre mentalidade e esse é um vídeo mais prático. O que acontece? Eu tenho visto as pessoas falarem aí de um início, de um grande ciclo de valorização das ações brasileiras e isso tem me dado um certo pavor, um certo medo, tá? E não é só aquela empresa que todo mundo conhece e que está sempre aí na mídia e que vende qualquer coisa falando de grandes oportunidades no tempo inteiro. Não é só ela que está falando nisso, é mais gente aí que também vende curso de ações. E isso tem me deixado preocupado, a situação do pequeno investidor diante desse tipo de indicação. O que mais me preocupa? Eu sempre lembro daquela frase do Buffett de ser receoso quando todo mundo for entusiasmado, ambicioso, e ser o contrário, ser ambicioso, ganancioso, quando todo mundo estiver desiludido, todo mundo estiver apavorado. E quando essas pessoas começam aí no Brasil a vislumbrar um grande ciclo de valorização para as ações brasileiras, é hora de a gente colocar o pé no chão e começar a ver o que está passando no mundo. Nos últimos 8 anos aí, enquanto a Bolsa Brasileira derrapou no começo e afundou ali em diante, com uma grande recuperação a partir de 2016, o mundo viveu, ao longo de todo esse tempo, uma intensa valorização. Na verdade, desde a crise de 2008 até 2018, são 10 anos de subida desenfreada no índice da Bolsa dos Estados Unidos. Então, você pega aí o Dow Jones ou o S&P 500 e você vê aí que as ações nos Estados Unidos estão no seu máximo histórico. Na verdade, houve até uma aceleração dessa alta das ações nos últimos 2 anos aí. E para o índice S&P 500 retornar àquela tendência de alta anterior a esses últimos 2 anos, ele poderia aí facilmente ter uma perda de quase 20% no índice atual para poder voltar ainda dentro dessa tendência de alta do longo prazo, aí, um prazo mais longo. Então, uma correção de 20% na Bolsa dos Estados Unidos, que causaria um estrago gigantesco aqui, nem seria ainda considerada uma quebra de tendência de longo prazo da alta da Bolsa por lá. Muita gente não está alarmada com uma possibilidade de crise mundial porque pega os motivos da crise de 2008 e não os enxerga atualmente. Então, em 2008, a gente tinha uma dívida das famílias americanas, principalmente também com as hipotecas, muito elevada. E de lá para cá, o que aconteceu é que essa dívida caiu muito. Hoje, a razão da dívida sobre a renda das famílias americanas é bem menor do que em 2008. Então, por esse critério, a gente não teria aí um indicador de nova crise. Por outro lado, o que a gente tem visto é o débito governamental dos Estados Unidos crescer assustadoramente. Então isso parece um pouco com o cenário brasileiro também. Se aqui o governo está gastando mais do que poderia e a nossa crise hoje é em boa parte também por o governo ter gasto mais do que poderia. Na época em que ainda estava crescendo, a gente vê que nos Estados Unidos, por o país estar crescendo, as pessoas não estão apavoradas com essa dívida pública galopante por lá. Só que para você ficar tranquilo numa situação dessa, você tem que projetar um crescimento econômico infinito. Só que se em algum momento a economia dos Estados Unidos, a expectativa econômica não for desse crescimento, mas se tiver aí uma derrapada, aí a dívida dispara de vez e a crise é gigantesca. Então, eu estou bem receoso, não digo o que é para amanhã,
mas eu estou bem receoso com uma possibilidade de crise mundial. E se isso acontecer, não importa nada o que estiver passando aqui no Brasil, quem for o nosso presidente, como os empresários aqui estão atuando, nada disso importa. O Brasil é arrastado para dentro do buraco junto com o restante do mundo. Então, nesse momento, se você focar somente no que está aqui no cenário interno, talvez você não perceba um movimento muito maior que pode vir por aí. Eu estou bem receoso e esse é um dos motivos pelos quais, naquele vídeo, logo após o nosso evento presencial lá em São Paulo, eu comentei que de 50% da minha carteira, que eu já estava em imóveis, os outros 50% que estavam no mercado financeiro, eu tenho diminuído essa participação para 25%, ou seja, metade de tudo que eu tinha no mercado financeiro, eu estou alocando em ativos mais concretos e também em ativos e investimentos de longo e longuíssimo prazo, para não passar, caso venha uma crise, aquele sufoco que eu passei em 2008. Não sei se você estava no mercado financeiro à época, mas foi algo desesperador. E não que o meu movimento esteja perfeito, porque era interessante que eu tivesse um pouco mais de liquidez para poder aproveitar aquela mentalidade do fim do mundo que eu comentei no nosso vídeo das 10 leis sobre o dinheiro. O que é importante? Nesses momentos de crise, você ter dinheiro em mãos para comprar grandes pechinchas. Então, nesse momento, eu vejo uma possibilidade no próximo 1 ou 2 anos aí de uma grande crise. Não estou ainda 100% convicto disso. Eu pretendo ler e vou indicar aqui para vocês um livro que estuda aí alguns dos efeitos das políticas americanas no pós-crise de 2008, alguns possíveis efeitos e algumas armadilhas que podem ter sido criadas por essas políticas. Então, para sair da crise de 2008, você bomba a economia e depois é difícil você retomar a normalidade depois disso. É difícil, você cai em uma armadilha. Quanto mais o tempo passa para desarmar essa armadilha, pior serão os efeitos, ok? Então, tudo isso tem me deixado bastante receoso. Ainda no fim desse ano eu vou comentar minhas estratégias de investimento para 2019. Com certeza não terá aí títulos especulativos no Tesouro, uma redução bem grande nesses títulos, redução em ações. Eu estou pensando em algo assim. É hora de rever a carteira, anualmente eu faço isso, e eu estou pensando em reduzir bastante minha exposição a ativos arriscados. Se você entrar numa onda de o início do próximo ciclo de valorização da Bolsa, talvez você esteja comprando nesse momento gato por lebre. Não estou desejando mal para o país nem para o mundo, mas o que a gente deseja nem sempre é o que se torna realidade. E por isso mesmo que a gente tem que se precaver de tudo que possa ocorrer. Então, eu já te digo que nesse momento o que eu tenho feito é sair sim, buscar alternativas para o mercado financeiro, reduzir minha exposição nesse momento no mercado financeiro. É interessante, eu estou pecando nisso, manter alguma liquidez, então eu realmente não estou bem líquido para aproveitar algumas pechinchas, mas essas são algumas linhas gerais do que eu pretendo fazer na minha carteira para 2019, ok? Então tá aí justificado porque eu comentei naquele vídeo após o evento presencial porque eu tenho investido em alguns invesgócios e a respeito da live sobre negócios digitais que eu havia comentado em fazer talvez nessa semana, como há aí o feriado de 15 de novembro nessa semana, eu não vou arriscar de fazer uma live fantasma para meia dúzia de pessoas, vou deixar essa live para a semana que vem, ok? Antes de ir embora, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e te aguardo na nossa próxima semana. Se você quiser não perder nada da nossa live, não se esqueça de entrar lá no site do Carteira Rica, se cadastrar na nossa newsletter, que eu vou te mandar um e-mail certinho com o dia e horário da live para você poder acompanhar, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.